essa perda varia de acordo com o produto, de acordo com a forma de transporte, de acordo com a tecnologia aplicada, mas alguns artigos aí apontam para um número em torno de 40%. 40%, quase metade da comida fica pelo caminho. Quase metade. É um número que é reproduzido em alguns trabalhos, mas a gente sabe que varia. Tem produtos que perdem até mais, tem produtos que perdem menos, né? E aonde que se dá essa perda? Bom, se a gente analisar toda a cadeia de produção de qualquer hortifrutigranjeiro, né, a gente tem que analisar o seguinte, que existe primeiro um potencial de produtividade na variedade escolhida no campo. O Brasil é hoje um gigante agrícola porque fez a lição de casa, desenvolveu agricultura, desenvolveu variedades, adaptou variedades produzidas em outros países de clima temperado para as nossas condições e ainda fez bonito. E hoje nós temos aí variedades de alta produtividade, mas que tem um potencial genético que precisa ter uma contrapartida de tecnologia e de conhecimento. Isso quer dizer o quê? Que quando um produtor faz uma escolha de uma determinada variedade, de um tomate, por exemplo, não adianta ele escolher uma variedade altamente produtiva se ele não fizer a lição de casa em relação à tecnologia aplicada. Então ele corre o risco daquele produto não corresponder ao potencial genético dele. Então, quanto mais de produtividade teríamos se esse produtor aplicasse essa tecnologia? Então, já temos aí uma perda não contabilizada, né? Mas eu considero importante isso também. É não atingir o potencial genético dos produtos com aplicação de tecnologia adequada. Depois disso, existe o processo de produção, né? Onde entraria também, principalmente, essa tecnologia exigida. Ponto. O produto amadureceu. O produto chegou no ponto de colheita. E é o outro fator, é a definição do ponto de colheita, que é o produtor aplicar o conhecimento disponível, buscar conhecimento para aprender a colher o produto no tempo correto, no ponto correto de maturação, né? A partir do momento que ele erra isso aí, ele já gerou uma perda. Se ele colher verde demais, o produto não amadurece ou não atinge a necessidade, o sabor. Perda, em geral, é quando um produto perde suas propriedades de sabor, textura, sanidade, né? E não atinge seu objetivo de nutrição do consumidor. Isso é uma perda. Nem sempre a perda é lixo, às vezes a perda também é nutricional. Então, quando o produtor erra esse ponto, ele já começa a gerar uma perda ali nesse ponto. O produto pode não amadurecer suficiente, pode não atingir o grau de doçura suficiente, de sais minerais suficiente, de sólidos solúveis, como a gente chama, suficientes, e diminui seu poder nutricional, né? Então, é o ponto de colheita também. Depois disso, onde se considera, onde há um impacto grande de perdas na cadeia, é o processo entre a colheita e o barracão, ou o processo de embalagem, né? Então aí o produtor tem que analisar a embalagem, a caixa de colheita correta, o dispositivo de armazenamento correto na colheita, porque tem dispositivos que danificam o fruto, a quantidade de frutos que ele coloca dentro daquele dispositivo. Depois que sai do barracão de embalagem, aí nós temos o transporte, né? Nesse caso, o transporte, quando ele de frutas in natura, mas exposto à temperatura ambiente, ainda assim pode haver outras perdas no caminho, amassamento, porque eles não são embalados, alguns são embalados a granel. É o caso do abacaxi, muitas vezes, do mamão, a maior parte do mamão formosa, ele vem por transporte em temperatura ambiente. E aí ele sofre amassamentos e uma série de outras condições. Vamos continuar. Chegou no mercado,
e ele não atingiu o ponto ideal de aquisição do comprador, ele pode chegar maduro demais e ele é considerado perdido. Qualquer destino que você der para ele nesse ponto, que não seja o consumidor final, é considerado perda, simplesmente.